Senta aqui, escute mais um pouco. Esse é o boletim do projeto Tome Tento Coronavírus. Na edição de hoje, conheça o impacto da pandemia no setor cultural. Com a chegada da pandemia, espetáculos, casas de show, museus, teatros, cinemas e eventos culturais foram interrompidos sem previsão para retorno. Muitos trabalhadores seguem paralisados e outros foram demitidos. Ainda não é possível mensurar o impacto econômico e social a longo prazo, mas podemos afirmar que o distanciamento social é um dos principais fatores para a queda do setor. É importante lembrar que é graças ao consumo da cultura que estamos conseguindo aliviar as angústias da quarentena. Segundo dados do IBGE de 2018, cerca de 5 milhões de pessoas trabalham na área. Elas estão atrás dos palcos e das câmeras, terceirizadas e autônomas. Essas são as mais afetadas. E para entender se existe fuga para essa crise, nós conversamos com Rodrigo Vanderlei, antropólogo, gestor cultural e militante. Ele fez um panorama do atual cenário que o setor está enfrentando. O lado perverso da coisa é que o campo da cultura, a cadeia da economia criativa, ela foi a primeira a parar e certamente será a última a voltar. Por quê? O campo da cultura ele precisa da aglomeração. A aglomeração é o fenômeno da sociabilidade sendo exercida e produz-se para plateia e público. Quando você não pode ter plateia ou público, os eventos, as produções, elas ficam comprometidas. Do ponto de vista positivo, a gente tem um rearranjo da cadeia, uma busca por solução, que é a ideia de ocupar os espaços nas redes, né? Para minimizar os efeitos da pandemia na economia criativa, foi lançada a Lei Federal Aldir Blanc, de autoria da deputada Benedita da Silva. O benefício é destinado a trabalhadores da cultura por meio de 3 parcelas mensais. Espaços culturais também podem receber recursos que podem variar de R$3.000 a R$10.000. Rodrigo explicou para a gente como a lei funciona na prática. Esse recurso não é para todo mundo. Esse recurso é muito criterioso o gasto, inclusive, certo? Quem já recebeu R$600 não tem direito. Quem é trabalhador de carteira assinada não tem direito. Quem teve um faturamento maior do que 8.600 e poucos reais no ano de 2018 não tem direito. Quem é funcionário público não tem direito. Então existem vários critérios que precisam ser atingidos para poder receber o recurso. Já no segundo inciso 2 do artigo 2, ele vai estar falando sobre a questão do subsídio a espaços, a coletivos e a grupos culturais. Esse subsídio ele está diretamente ligado à interrupção da atividade, certo? Ou seja, o grupo, o coletivo, a empresa, o espaço cultural que deixou de ter atividade por conta da pandemia e consigo comprovar que tem 24 meses de atuação, como artista também na renda básica, tem que comprovar que tem 24 meses de atuação, ele tem direito a um recurso que pode ir de 3 a 10 mil e também pode ser mais de uma parcela, isso dependendo da quantidade de recursos, da quantidade de pessoas que vão se cadastrar nos cadastros. É necessário, inclusive, apresentar um plano de trabalho, né, que subsidie as ações, ou seja, eu vou me comprometer a fazer isso. E também é necessário prestar contas do dinheiro que foi recebido. Então, assim, é uma lei que vem para dar um apoio, mas ela também tem as restrições e é fundamental que tenha, porque é dinheiro público, é nosso dinheiro, né? E o terceiro inciso, ele fala sobre editais, prêmios, compras de ativos, que são mecanismos de fomento, né, que os estados e os municípios têm que realizar. Então, é uma lei que traz pelo menos 3 tipos de aporte de recursos no setor, no campo da cultura. O auxílio, uma renda básica, o subsídio a grupos e espaços culturais e os chamamentos públicos editais, que é o instrumento mais de fomento. Juazeiro irá receber mais de R$1,5 milhão para distribuir entre a classe artística. Ao som da cantora Andresa Santos, termina aqui mais uma edição do Tome Tento Coronavírus. Que você vai, eu já voltei dos caminhos que pensei em ir. Eu já passei até o parar, o refletir, o desistir, eu já provei.
Jaiane Rodrigues e Pedro Miranda. A Universidade do Estado da Bahia é a serviço da sociedade. É necessário que se arrisque.